falar sobre o seu momento. Hoje é o momento, hoje é o dia da gente conversar sobre o seu momento. Qual o momento que você está hoje? E o que você quer desenvolver para o seu negócio? Por que eu tô te falando isso? Às vezes a gente fica muito preso ao que está acontecendo no mercado, ao status, a tudo que está acontecendo fora, mas a gente não para olhar para dentro e qual é o nosso momento. O que eu preciso desenvolver agora? Qual que é o próximo passo? Aonde que eu quero chegar? Esses dias eu tomei fiz uma escolha um pouco diferente. E o que acontece? Às vezes, por a gente ficar preso a certo status, a gente não faz escolhas que vão fazer sentido para você no momento em que você está hoje. O seu momento atual é o maior poder que você tem. A maior fonte de poder que você tem é o seu momento atual. Por quê? Quando eu sei qual que é o momento atual e aonde eu quero chegar, eu consigo traçar os novos passos, os caminhos que eu vou seguir agora e fazer escolhas assertivas. Fazer escolhas que vão te levar para onde você quer chegar. Por que eu tô te falando isso? Eu morava, né, até o último domingo, eu estava atualmente morando em São Paulo, uma grande capital, centro da América Latina. Fiz ótimos relacionamentos lá, fiz as formações que eu queria fazer lá em São Paulo. E eu já estava planejando ir para o interior de São Paulo. Por quê? O momento do meu negócio hoje é um momento de eu estruturar a minha parte online, de trabalhar em casa, sabe? De pensar mais. Esse é o momento atual do meu negócio. Em São Paulo acontecem os grandes eventos, eu participei de muitos eventos logo quando eu cheguei. No ano 2018, 2019, participei de muitos eventos ao vivo, fiz bons contatos, conheci muita gente, pessoas que se tornaram grandes amigos. Só que eu comecei a olhar qual que é o meu momento atual. E aí eu já estava planejando ir para o interior de São Paulo. E aí eu escolhi vir para o interior de Minas Gerais. E aí que eu escutei, né? Por que você vai sair do grande centro da América Latina e ir para o interior? Porque eu olhei para o meu momento. O momento que eu tô hoje. O que eu preciso desenvolver? O que eu vou agora aplicar no meu negócio? O que vai ser importante agora nesse momento? E isso são resultados de autoconhecimento. Quando você passa a se autoconhecer, eu percebi o que eu me conecto mais, de me conectar com a natureza, de me conectar mais com momentos de introspecção mesmo, de me conectar mais com a natureza, sabe? De trabalhar de casa. Então é você olhar qual é o seu momento atual para você fazer escolhas assertivas, que mesmo que não pareçam normais ou comum, sabe, para o mercado, para o que está acontecendo lá fora, o seu momento é a sua maior fonte de poder. Porque é ficando presente para o seu momento que você vai saber quais são os seus próximos passos. E aonde que o status entra nessa coisa? Às vezes você está presa a status das suas certificações, do que você já fez, está numa transição de carreira, mas você investiu anos da sua vida estudando outro assunto, ou anos da sua vida atuando em outra área, e agora você descobriu que você quer atuar numa área diferente, que você quer ensinar pessoas a se relacionarem melhor, ou trabalhar com mulheres empreendedoras. Mas o status de ter ali aquela carreira, aquele diploma, não tem nada de errado com isso, te prende a fazer escolhas que são importantes para você. Tem gente que tolera muita coisa por conta do status. Tolera um emprego, tolera
uma amizade, um relacionamento que acaba ali te intoxicando, te controlando, e aí você não tem voz, você vai abafando a sua voz, sabe? Aquilo que tá ali dentro, que você quer realmente colocar, que é a sua mensagem, a sua voz. E quando isso acontece, de você ficar preso a um status, de você ficar preso a determinadas situações, você começa a ficar sem energia, você começa a ficar ali presa, se sentindo presa, e vai estagnando, e as coisas não andam, não funcionam como você gostaria. Às vezes você está falando de um nicho, de um determinado segmento de mercado, seus conteúdos não fluem, porque não é o que de fato você quer falar, você gostaria de falar. Às vezes é uma ideia que você tem, mas por achar que é uma ideia, talvez não comum, o medo da rejeição, da comparação ali, sabe, de parecer bem com seu status ali posicionada, não te deixa colocar essa ideia para funcionar. Não te deixa testar essa ideia. Então, qual é o seu momento agora? Minha pergunta é, qual é o seu momento agora? Qual é o momento que você tá? Quais são as escolhas que você precisa fazer agora? De mudança, de transformação, de investimento, de investir no seu negócio. Quais são essas escolhas que você precisa fazer? E ao que você está presa? Quais são os seus medos? Com o que você está com medo? O que você se passa na sua cabeça quando você tem uma ideia, quando você quer falar sobre determinado assunto? O que é que tá aí se passando na sua cabeça? Às vezes é o medo de fazer uma transição de carreira, ou simplesmente se adaptar e largar termos difíceis que as pessoas não entendem e criar termos simples, práticos, que o seu público se conecte com você, sabe? Desenvolver uma comunicação leve, suave, porque eu tenho que falar sobre termos, dependendo do assunto que você fala, para que as pessoas entendam, simplifica. Sabe que eu tava assistindo uma live, tem uma pessoa que eu sigo, e ela dá altas dicas, assim, sabe? E ela cria nomes diferentes para que você possa fixar o conhecimento, né? De você fixar o conhecimento na sua cabeça. E às vezes, para você fixar algo na cabeça do seu público, você precisa criar nomes diferentes. Mas aí tá muito presa ao contexto, muito presa à formalidade. E aí não solta, não solta, não solta. Mas o que tá te custando? Essa é a pergunta. Uma pergunta que eu sempre me faço assim. O que tá te custando não fazer essas escolhas, não fazer essas alterações, essas mudanças, esse investimento que você quer fazer? O que está custando para o seu negócio, para os seus avanços profissionais, para o seu desenvolvimento, para o seu faturamento? O que isso está te custando? Quais são as aprovações externas que você está ainda aturando, buscando, querendo? Muita coisa. Quais são os relacionamentos que você tem tolerado, que te abafam, sabe, que você cala a sua voz, às vezes com medo de magoar?
Nesse processo de você colocar sua mensagem, sua voz no mundo, é muito mais sobre você desenvolver o seu redor, o seu bastidor, o seu dia a dia. Para você comunicar de uma forma leve, sem peso. Para você deixar fluir a sua mensagem, a sua criatividade. De você cuidar de você, da sua saúde mental, espiritual, física. E tudo isso, esse conjunto vai influenciar em quando você for colocar a sua mensagem dentro de um conteúdo técnico, seja ele qual for. Porque saber muita coisa, saber ter muito conhecimento é uma coisa, saber repassar ele é outra. É uma adaptação a uma linguagem, a estratégias. Estratégias que muitas das vezes não são as mesmas do físico, do presencial. E as estratégias de comunicação para você utilizar nas mídias sociais não quer dizer que você precisa se engessar, que você precisa ser engessada ou formal demais quando você for falar. Mas adaptar esse conhecimento a um tom de conversa, uma leveza, criatividade. As pessoas, elas não estão buscando gente perfeita. E ninguém acredita mais que as fotos bonitas, né, nesse novo mercado que a gente tem, que está acontecendo, essa quarta revolução industrial, aí que está acontecendo, nós estamos vivendo na era da conexão. E as pessoas se conectam com pessoas, com vida real, com bastidor, o que está acontecendo. De que você é um ser humano, de que você falha, de que você não é perfeita. Essa semana minha produção de conteúdo caiu, meu ritmo de produção de conteúdo caiu. Por quê? Porque tem outras coisas no bastidor para lidar, para cuidar. E aí a produção caiu, mas eu não posso pirar com isso. E aí um dia que você deixa de falar, ou que você, sabe, não tá no mesmo ritmo, aí fica aquela culpa, aquele... Mas você que conhece, você sabe que você cuida de várias coisas ao mesmo tempo. E como manter essa consistência, esse olhar sistêmico, cuidar de tudo? Planejamento, agenda. Uma das últimas coisas que eu queria lidar, que eu queria cuidar, assim, ter na minha vida era esse lance de agenda. E agora eu olho e vejo que eu tenho 2 semanas à frente de agenda, de planejamento, de tudo que eu vou fazer no meu dia. Mas é muito melhor, é muito mais leve, porque o que eu vou fazer amanhã eu já tenho um checklist, e aí eu ali uso a minha energia do momento para cuidar daquilo, porque eu sei que no dia seguinte tem outra coisa para cuidar. E tudo que eu preciso cuidar já está sendo colocado em horários, em dias diferentes. E eu não preciso ficar me preocupando com tudo ao mesmo tempo. Então são esses pequenos ajustes que você vai fazendo. Mas qual é o seu momento? Qual é o momento atual do seu negócio agora? Conta aqui pra mim, ó, aqui embaixo. Comenta aí, qual que é o momento agora? Porque o seu momento atual é o seu maior poder. O poder do hoje, do agora, de você olhar para agora. E cuidar, dar o seu máximo hoje, do que você tem para fazer hoje. E resolver o que tem que resolver hoje, fazer as escolhas que você tem para fazer hoje. Amanhã é um novo dia. E aí vem outras coisas. E aí é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Só que por a gente olhar muita evolução de mercado, pessoas crescendo, tudo, mas não é olhando lá fora que você vai conseguir identificar o que você precisa fazer
para você avançar no seu negócio. Eu falo muito aqui sobre comparação, mas a gente acaba se comparando. A gente acaba se comparando com o momento atual dos outros. Mas se eu for olhar há 2 anos atrás, como eu estava e como eu estou hoje, quais foram os avanços que eu tive? E a partir do momento que eu tenho aqui o meu momento atual presente para mim, estou presente para o meu hoje, eu consigo olhar quais são os próximos passos para daqui a 3 meses, onde eu quero estar, para daqui a 1 ano, 5 anos. E hoje eu tava conversando hoje com a Marília, e por que existem pessoas que são ativas, estão sempre em ação, fazendo ali acontecer, sabe? Sempre em campo, em movimento, e planejando, executando. E porque tem pessoas que às vezes procrastinam e adiam, sabe? Tomar decisões e fazer escolhas e entrar em ação. E às vezes fica só na teoria. Às vezes eu me preocupo de agir demais e não parar para planejar. Tô aprendendo a planejar. E eu comecei a questionar isso, sabe? Por que tem pessoas que estão em ação e pessoas que não? Sei lá, essas pessoas têm um motivo maior. Seja ele qual for, mas tem um motivo maior por trás que impulsiona todos os dias elas a agirem, sabe? Com ser consistente. Se o momento atual falta disciplina, mas aí você já tá olhando o que falta, não é o seu momento atual. Você já tá tentando organizar com a disciplina e a organização. Você já tá olhando o que falta. Primeiro você precisa identificar qual que é o seu momento atual. Por exemplo, qual que é o meu momento atual? Vou te dar um exemplo aqui. O meu momento atual é de estruturar essa parte online do meu negócio. Toda essa parte online. Estruturar produto, estruturar site, estruturar produção de conteúdo, estruturar lançamento, as turmas, faturamento. Esse é o meu momento atual agora, de estruturar. E aí depois eu vou olhar o que eu vou precisar desenvolver. Entende? Depois eu vou olhar que eu preciso desenvolver melhor disciplina, organização. Coloque para mim qual que é a sua área de atuação para saber. Para eu poder saber. E aí, quando você identifica esse momento atual, você consegue olhar o que você vai precisar desenvolver agora, no momento. Quais são as habilidades que você já tem e quais você vai precisar desenvolver para você avançar, ir para o próximo nível, dar o próximo passo para onde você quer chegar. E aí tem escolhas que ninguém vai entender. Eu lembro que eu tava tentando explicar para minha mãe sobre
sobre o meu negócio, né? Sobre o que eu faço hoje, de dar treinamentos online através da internet. Para ela, isso não é tão comum, isso não é tão normal assim. Eu expliquei, acho que eu passei uns 10 minutos falando para ela tudo que tinha acontecido e cada detalhe. Falei para ela. Olha, mãe, eu trabalho, dou treinamentos, aí eu formo turmas, onde eu ajudo as pessoas a desenvolver a comunicação delas. Também faço atendimento individuais. E é tudo pela internet, online, então eu trabalho de casa. Fui explicando pra ela, contando. Aí depois que eu terminei de falar tudo, depois que eu terminei de falar pra ela tudo que eu fazia, ela falou assim: ai, pois é, mas você tá trabalhando com o quê? Então, às vezes, você precisa fazer escolhas, tomar decisões, desenvolver habilidades que as pessoas que são próximas de você não vão entender. E tá tudo bem, elas não precisam entender. Você precisa entender, você precisa saber qual é o seu momento. E não precisar de uma aprovação externa. O planejamento, a mentoria, os treinamentos, eles te ajudam a medir melhor os riscos. Medir melhor os riscos das escolhas que você vai fazer, do que você vai implementar, mas não te isenta de correr riscos. Não te isenta disso. E se você não se permite tá se arriscando, tá aplicando, tá testando uma ideia nova, um conteúdo novo, como que você vai saber se vai dar certo, se vai funcionar, qualquer reação, qualquer interação? Não tem como saber. Costumo falar para as minhas alunas, às vezes, quando elas fazem um post novo, um conteúdo, aí me manda. E aí, Raíza, o que você acha disso aqui e tal? Aí eu pergunto, o que você acha? Ah, precisa corrigir alguma coisa? Testa. Vai lá e testa. Aí você vai ver a interação, a reação, os feedbacks, o que pode ou não acontecer, para que você possa ver o que você precisa aprimorar. E você mesmo desenvolver isso. Ser autorresponsável pelas suas escolhas, por uma ideia implantada. Sabe, às vezes uma ideia assim, que parece muito absurda ou louca no momento, mas depois que você implementa e dá certo, pode salvar uma humanidade. Por que eu tô te falando isso? Tem um documentário no YouTube chamado Comece Algo que Faça Diferença. E lá tem a história de um monge. Esse monge, ele teve uma ideia de treinar ratos, aqueles enormes, para identificar minas escondidas e também identificar através, não lembro através do que era, identificar uma doença que estava ali matando muitas pessoas naquele lugar. E aí esse monge, ele teve essa ideia de treinar os ratos para identificar minas escondidas e identificar também essa doença. E aí ele foi visto como louco, né? As pessoas começaram a debochar, como assim? E o que aconteceu? Ele começou a treinar os ratos. E os ratos começaram realmente a identificar as minas escondidas, começou a dar certo. E começaram a identificar as doenças nas pessoas mais rápido do que um teste de laboratório. E aí começou a dar certo essa ideia dele de treinar os ratos. E a partir disso,
essa ideia que parecia absurda no começo, treinar ratos, passou a salvar vidas, salvar pessoas ali de doenças, da contaminação da doença, que os ratos começaram a identificar as doenças mais rápido do que o teste de laboratório e salvar as pessoas das minas. Pode procurar no YouTube o documentário Comece Algo que Faça a Diferença. Se quiser me pedir o link, pode me pedir no direct que eu mando para você assistir também. E era uma ideia completamente absurda, como que eu vou treinar ratos? Talvez a sua ideia é que nem você também aceita tanto, ela pode ajudar muitas pessoas. Ela pode ajudar muitas pessoas, mas só vai conseguir que essas pessoas sejam alcançadas e essas pessoas sejam transformadas, ou essas pessoas tenham resultados diferentes na vida delas, se você colocar essa ideia, a sua mensagem, a sua voz na internet, no mundo. E às vezes você já coloca a sua mensagem, mas tem muita coisa aí que você tem medo. Tem medo de você mesma, de aparecer ou de falar algo que talvez o seu status seja abalado. Tudo por conta da necessidade de aprovação externa. Isso acontece muito. Ou por alguma coisa que aconteceu. Alguma coisa aconteceu e aí você começou a se fechar, se fechar, se fechar. E deixou a sua voz aí ficar presa, sabe? Não é só você que passa por isso. Mas qual é o seu momento atual agora? E o que é que você está deixando de fazer para avançar para o próximo nível, com medo de que o seu status seja abalado? A partir do momento que você passar a olhar qual que é o seu momento atual, esse é o seu maior poder. Usa isso ao seu favor e faça as escolhas que você precisa fazer para escolher. Que você precisa fazer para você ir para o próximo nível. E se você precisar do meu apoio para ir para o próximo nível do seu negócio, é só me procurar e ver se ainda tem vaga em algum dos meus programas. Se pergunte qual que é o seu momento atual. E depois que você olhar qual é, o seu momento atual é o seu maior poder. Faça as escolhas que são necessárias para você ir para o próximo nível. Independente do status, independente dos diplomas, da aceitação externa. Mas faça o que é melhor para o seu momento atual. São essas escolhas que você está deixando de fazer que estão te deixando estagnado. Estagnado no que você está fazendo. Então, gente, vou deixar aqui salva para vocês. Um grande beijo e a gente se vê na próxima live.